Fala pessoal do Meteoro Repórter, hoje com uma entrevista super especial. Hoje a gente vai falar com uma produtora de conteúdo que eu admiro muito, somos parceiros, trabalhamos desde a época da Rádio Geek. Monique Alves é a autora do maior site, da maior comunidade de Resident Evil no Brasil, a comunidade Database. E a gente vai falar, pessoal, de um jogo que está estreando hoje, dia 27 de fevereiro de 2026. Quem é membro do Meteoro Brasil está assistindo esse vídeo na data de estreia. A gente vai falar de Resident Evil Hacking, vamos falar também da formação da comunidade do Database, vamos falar de um monte de coisas nessa conversinha de 40 minutos, 1 hora, logo depois da vinheta. Vamos lá, gente. Quero chamar a Monique Alves, dizer que é um orgulho conversar com ela aqui. E Monique, explica para a comunidade por que no começo do Database era Face Your Fear e era um podcast que você resolveu retomar hoje. Seja muito bem-vinda, Monique. Como é que você tá? Tô bem, Pedro. E você, como é que você tá? Tô tranquilo. Então, sobre o Face Your Fear, né? Na verdade, ele foi o meu primeiro site de Resident Evil. Eu jogo Resident Evil desde 1997. Quando eu conheci a franquia, foi amor à primeira vista. E aí, quando eu coloquei internet na minha casa, qual foi a primeira coisa que eu fui procurar na internet? Resident Evil e Backstreet Boys, porque eu era garota das boy bands também. Aí sim, aí vejo vantagem, zumbis e boy bands. Tá certa a música. E aí, quando eu coloquei internet também, além de pesquisar, eu pensei, por que não criar um fã-clube de Resident Evil? Que era já uma coisa que eu queria fazer. Eu escrevi muitas cartas que eu nunca enviei para revistas. E aí eu pensei, acho que a internet vai facilitar muito mais esse processo, né? E aí era uma época muito dos sites nichados mesmo, né, Monique? Era muito... Tinha os fã-clubes de Backstreet Boys, depois era uma era pré-Orkut. Então, você fez um site no GeoCities também? Eu fiz, porque o GeoCities tinha pouco espaço. Aí eu fui atrás de um que eu achei que era o Fortune City. Não sei se você lembra. Nossa, não, esse papo pra galera que geração Z, eles não vão estar entendendo nada, mas vamos embora que o público do Meteoro é millennial, pelo menos. Sim, não, mas só para quem não tá entendendo nada, antigamente era muito difícil você ter um site e você pagar, né, para você ter hospedagem. A hospedagem era muito cara e não tinha tanto espaço assim também como a gente tem hoje, né? Então a gente tinha que achar um domínio, uma hospedagem gratuita, e aí a gente tinha várias opções. Entre elas tinha o GeoCities, né, que o Pedro falou, tinha o Fortune City, depois apareceu o HPG, lembra do HPG também? Tinha várias, assim. E aí, depois apareceram algumas brasileiras também, né, entre o HPG e tudo mais. E tinha também o redirecionamento cjb.net. cjb.net. Monique, essa entrevista tá cheia de memórias, assim, tá um negócio muito louco. Mas deixa eu te falar uma coisa, Moniz. A gente já conversou sobre isso antes, mas eu queria até que você detalhasse um pouco mais. Quando a gente começou a parceria lá na época da Rádio Geeks, gente, eu acho que já faz mais de 10 anos. A gente tá ficando muito velho. E o que eu ia te falar é o seguinte, você conquistou no Facebook, o YouTube foi um caminho mais tortuoso, porque é duro fazer conteúdo de games no YouTube. Mas no Facebook você chegou em 500 mil de pessoas acompanhando o seu perfil. Você foi compartilhada pelo perfil oficial de Resident Evil? Como é que foi isso? Eu cheguei, eu acho, a ter alguns conteúdos compartilhados no perfil oficial, principalmente na época ali que a gente criou o Resident TV. Porque antes de ter o canal do YouTube, eu tive o canal da Twitch que chamava Justin TV. Antes da Twitch chamar Twitch, tinha a Justin TV. Depois a Amazon comprou, mudou o nome, ou mudou o nome, depois a Amazon comprou, daí eu não vou saber os detalhes exatamente, mas era o nome antigo da Twitch, era Justin TV. E eu criei um canal lá e tal, eu até comecei a fazer lives lá, filmando a tela da TV. Então eu filmava, deixava a câmera filmando a tela da TV, eu tinha um notebook, aí eu deixava a câmera do notebook filmando a tela da TV, e cara, aí eu ficava como era difícil fazer streaming, né?
E aí, sei lá, bati umas 4, 5 pessoas assistindo, isso em 2011. E aí um dia eu falei assim, cara, por que eu não faço uma live conversando com a galera também sobre Resident Evil, tirando dúvidas, e vou chamar de Resident TV, que é Resident Evil, né? Resident TV. E aí eu mandei e-mail na época pro pessoal da Capcom, falei desse projeto e tudo. Na época eles tinham também um fórum que era o Capcom Community, né, também. Então, eu falei sobre isso lá. Inclusive, eles me responderam, falaram, nossa, o nome é super criativo, pô, a gente adorou e não sei o quê. E aí, acho que eles chegaram a repostar no blog oficial da Capcom, né, no Capcom Community, tudo, sobre o Resident Evil e tal. Até falaram que a gente era portugueses, né, porque sempre tem essa confusão. Eles sempre fizeram essa confusão, achavam que você era lusitana. Entendi. Porque eles achavam que era um português, né? Então, enfim. Que eu falei, é em português, eu falo em português, né, e tal, mas, né, tal, se vocês quiserem divulgar, é uma iniciativa. Então, assim, foi praticamente o primeiro programa, né, o primeiro canal sobre Resident Evil que surgiu, só que na época era ao vivo na Justin TV, né? Depois, muito depois que eu fui pro YouTube, mas assim, muito depois mesmo. Então, eles chegaram a repostar algumas vezes, mas, cara, a página, ela explodiu junto com o boom mesmo, sabe, do Facebook, assim. Eu acho que foi um momento ali em que a galera começou a procurar mesmo, e aí cresceu muito rápido. Aquele negócio do Facebook Gaming, né? Então. Só que eu acho que aí ela agora começou a encolher, né? Porque a galera tá saindo do Facebook. Sim. E ainda tem 460 mil pessoas lá. Até que mas chegou a passar. Se parar pra pensar, né? Não reduziu muito. Sim. Mas ela não cresce mais, porque a maior parte da galera hoje já tá saindo do Facebook, né? Muita gente já falou que não tem mais Facebook e tudo. Mas mesmo assim, sabe? Foi muito louco, porque eu lembro que um dia eu olhei assim e falei assim, gente, que isso? A foto que eu postei era uma foto até do Resident Evil 2, no dia dos acontecimentos, né? Do jogo e tal, dia 29 de setembro, eu coloquei a foto ali, Leon e Claire dentro de uma viatura indo para a delegacia, e a foto explodiu de visualização. Eu lembro que eu tava até na rua, eu olhava e falava assim, meu Deus, mais gente curtindo, toda hora mais gente curtindo, e comentário. Então foi a primeira vez que deu essa viralizada, sabe? E é um bagulho que a gente não espera, na verdade, e a gente não sabe quando vai acontecer também, porque era uma foto aleatória, sabe? Uma foto aleatória, só que aquela coisa, né? Você tava no lugar certo, na hora certa, com essa comunidade em formação. E aí uma coisa que eu ia te perguntar, que a tua carreira, a gente se fala há muito tempo, né, Monique? Você passou por períodos em que você chegou a freelar para sites de games, você teve uma época também que você tentou diversificar o conteúdo, até criando canais paralelos. Depois você teve uma iniciativa bem sucedida com a Alice Matosinho, que é a respeito de Last of Us, que aí é um outro nicho, né? Mas aí tratando também de assuntos paralelos. Você enfrentou, e eu sou muito orgulhoso de ter feito isso, uma entrevista com você num período que você passou por um câncer de mama, e você superou a doença, e você é um exemplo para a comunidade em cima disso. Mas como é que é falar do mesmo assunto? Porque não é há 10 anos que é quando a gente conversa. Você está falando desse assunto quase 30 anos, né, Monique? Nossa, desde não cansa, 2000, não, né? cara? Cara, desde 2000 que eu falo na internet de Resident Evil, fora o que eu falava na escola, com os meus primos. Então, aí com meu irmão, né, que foi ele que me apresentou, né, quando ele comprou um PlayStation com o primeiro salário dele, e ele é 8 anos mais velho que eu, né, então eu ainda estudava, ele comprou o PlayStation, mas a gente sempre teve videogame em casa, enfim, mas foi ali no PlayStation, né, que eu conheci o primeiro Resident Evil. E assim, cara, às vezes, claro, dá uma cansada e tal, mas não é uma cansada de tipo, ai, nossa, não aguento mais, sabe? Eu acho que é uma coisa natural, às vezes, a gente ter momentos em que a gente quer falar de outra coisa, mas não que a gente cansou daquilo, sabe? A gente, às vezes, quer falar de outras coisas. Na época, inclusive, do The Last of Us Database, foi uma coisa que surgiu meio por acaso, porque saiu o primeiro trailer da série da HBO,
E aí eu mandei pra Alice, falei, nossa, eu quero muito falar sobre isso, e não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Vamos falar juntas, não sei o que. E aí nessa conversa a gente falou, se a gente fizesse um canal, sabe, para ser... E é pra ser um negócio, desde o começo, assim, muito leve, sabe? Muito do tipo, cara, é pra gente se reunir e falar de coisa que a gente gosta, né? No começo também a gente fez ali um apoia-se para dar um up inicial ali pro projeto e tudo, então foi bem legal. Hoje a Alice que tá passando por alguns problemas de saúde com o marido dela, né? Melhoras para eles. Mas ele tá arrebentando esse problema, então. Não, maravilhoso. E ela é maravilhosa também. Mas continua tendo, sabe, essa coisa que também sempre teve comigo em relação a Resident Evil, que é um porto seguro para você se agarrar em momentos difíceis, assim. Então, para ela, The Last of Us foi isso também, e segue sendo isso, foi em vários momentos da vida dela, e segue sendo. E Resident Evil também sempre foi isso para mim, sabe? Foi um porto seguro em momentos muito difíceis da minha vida, e isso desde da minha pré-adolescência, sabe? Então eu acho que é por isso que eu também não consigo enjoar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Mas, claro, né? Às vezes a gente quer falar de outros jogos, por exemplo. Então, na época do Silent Hill 2 Remake, eu também cobri, que era um jogo que eu tava muito hypada. Quando eles voltaram com Silent Hill, né? Desde que eles voltaram ali, fizeram aquela Silent Hill Transmission, anunciando o comeback da franquia, eu fiquei muito hypada, sabe? Para cobrir Silent Hill, cobri o 2 Remake, cobri o F... agora tô cobrindo também o Townfall, tô doida pra jogar também, entre outras franquias, sabe? Então, hoje, eu acho que eu também me permito estar na internet, já depois de ter feito tantas coisas, né, que nem você falou, eu já fiz freela pra site de game, pra revista de game, Nós somos colegas no Tech Tudo. Sim, no Tech Tudo, você fez especiais, acho que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, para Warp Zone, você fez especiais de Resident Evil para revistas. Para Editora Europa. Para Editora Europa, você é uma referência no setor, inclusive de um amigo em comum nosso, que é o Fabão eterno aí, assessor da Capcom e de toda e qualquer empresa asiática, né? Exatamente, né? Fabão disputado a tapas aí pelas empresas asiáticas, porque ele é muito bom no que ele faz. Vamos combinar, né? Mas é isso, sabe? Hoje eu me permito falar do que eu gosto. E eu demorei muito, eu acho, para também chegar nesse patamar, mas isso que você falou do cansaço, eu acho que é um caminho natural. E esse cansaço também te leva a entender que, às vezes, você precisa desencanar um pouco de número, de engajamento, e você começar a falar de coisas que você gosta. Então, por exemplo, agora, dia 12 de março, pouco depois de Resident Evil Hacking, vai sair o remake do Fatal Frame 2. E, com certeza, eu quero fazer live, eu quero muito jogar esse jogo, sabe? E eu acho que é o momento mais legal, quando você tem você desencana de métricas e de obrigações, e aí você percebe que você pode ir para o caminho que você quiser, assim. E eu acho que eu tô nesse momento, assim, eu não sei até quando, nem se vai durar, nem até quando vai durar, mas nesse momento, hoje que eu tô falando aqui com você, eu tô com essa mentalidade, assim, eu tô nesse momento. Eu acho que é uma fusão de duas coisas, né, Monique? Eu enfrento isso com outras pautas que eu não consigo me desvencilhar também, mas é uma coisa que você equilibra saber os macetes de algoritmo do YouTube ou de qualquer plataforma que você trabalha, e ao mesmo tempo você fazer aquilo que você quer fazer. Tipo, o que eu quero fazer hoje? É o que te permite, por exemplo, nas retransmissões da Capcom, com os reacts e com a comunidade que você formou, você chegar num pico de 5 mil e tantos quebrados assistindo, né? Não, e chorando, né? Porque... alegria! E de emoção, assim, porque, que nem você falou, né? Eu tive um câncer de mama em 2022. E na semana em que foi anunciado o Resident Evil 4 Remake, eu tava fazendo os exames pra gente fechar o diagnóstico.
E a médica já estava suspeitando, claro que ela não falava abertamente, olha, eu acho que é um câncer, né? Mas é aquilo, a gente sempre sabe, né? O nosso coração não se engana nessas horas. Então, eu já sabia que eu estava com câncer. E aí eles anunciaram o Resident Evil 4 Remake, e durante todo o tratamento, eu cobri o 4 Remake. E aí, quando eles anunciaram agora Resident Evil Hacking, 4 anos depois, passou um filme na minha cabeça, porque quando eu tava com câncer, obviamente isso eu descobri cedo, mas foi um subtipo mais agressivo. Então, pô, você ouve a palavra câncer, você já fica morrendo de medo, sabe? Eu tive medo de morrer, sabe? Então. Eu imagino que você pensou, na hora que você viu o anúncio do Hacking, do remake do 4, você falou, eu quero estar viva pra ver o lançamento, porque você viu o anúncio, né? Exato. E aí, quando teve o anúncio do Hacking, eu não consegui nem, não sei, não raciocinei direito. Eu só sei que me veio uma coisa assim que eu pensei, cara, eu tô viva pra ver o próximo jogo da minha franquia favorita, da E franquia você vai ficar viva bastante tempo, tá? Vou, olha, eu vou passar do 100. Vou passar do 100, gente. Claro. Vou ser o terror do INSS. Exatamente. Vai lá cobrar toda a fatura. E é importante isso, né, Monique? Esse envolvimento. A comunidade te apoiou também muito nesse período, né? Muito, muito, assim. As pessoas foram incríveis comigo. Muita gente que me conheceu também nessa época, assim. E fala, né, nossa, poxa, que bom, né, que você superou tudo isso e que você tá aqui com a gente hoje. Então, foi... E é o que eu falei pra você, né? Resident Evil segurou na minha mão em momentos muito difíceis da minha vida. E o câncer foi um deles. Eu sinto até que parece que o tratamento passou muito rápido. Por quê? Porque eu não parei de cobrir, sabe? Resident Evil 4 Remake tava ali saindo novidades, eu não parei de cobrir. Nem depois de operada, porque eu ia tirar uns diazinhos. E aí teve novidades da Game Informer. E aí eu com 2 drenos, um de cada lado pendurado aqui. Depois assim, um dia sem conseguir mexer meu braço direito. Mas eu tava aqui assim, ó, tava assim com o braço. Eu só conseguia fazer isso aqui, porque eles operam axila também, né? E retiraram mama e tudo. Então levantar o braço era muito difícil. Mas eu mesmo assim fiz live e foi bom, sabe? Porque acho que distrai também, passa muito mais rápido. Eu acho que também esse envolvimento com o jogo em si deve ter te deixado dessa forma. Monique, vamos começar falando só um pouquinho do Hacking, que você está acompanhando de perto. Esse vídeo está saindo para membros do Meteoro no dia 27, e a gente vai ter no dia 1º para a galera ver o jogo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse novo capítulo da franquia, do que você pode falar, porque tem uma série de embargos e tal. Mas o que você achou desse novo episódio, que é o 9º episódio da série canônica, o retorno do Leon Kennedy, enfim, personagens de outros episódios reaparecendo? Como é que você está enxergando o Resident Evil Hacking? Olha, Resident Evil Hacking tá saindo agora no 30º aniversário de Resident Evil, né? Resident Evil vai fazer 30 anos do seu primeiro lançamento no dia 22 de março. O mesmo tempo que você fala do assunto, né? Desde o Praticamente. Porque Resident Evil saiu em março de 96. Eu comecei a jogar Resident Evil, se eu não me engano, em maio ou junho de 97. Eu lembro que foi muito perto de entrar de férias da escola, inclusive, aquelas férias de fim de ano. Então, eu não lembro se foi fim de maio, começo de junho, mas foi por aí, assim, de 97. Então, eu vou fazer 29 anos com Resident Evil agora, mas a franquia vai fazer 30, né? E Resident Evil Hacking, apesar dos produtores terem falado que, olha, não era para ser um jogo de 30 anos, acabou sendo, porque vai sair no mesmo ano do aniversário de 30 anos. Mas, cara, é um jogo que celebra muito os 30 anos de franquia, sabe? Ele tem muitas referências, ele traz muitas histórias ali, até secundárias, como, por exemplo, a gente tem a Grace sendo filha de uma personagem de Resident Evil Outbreak, que é um jogo de PS2. Então, a gente tem essas referências a jogos antigos da franquia. É um jogo que tem muita referência. A gente tá voltando para Raccoon City,
que é onde tudo começou na franquia Resident Evil também, quase 30 anos depois da explosão de Raccoon City pelo míssil, né, que deteve ali a infecção do vírus T na cidade. Então a gente tá voltando para esse lugar onde tudo começou, sabe? E assim, cara, vai emocionar, sabe? Quem tá nessa franquia há muito tempo vai emocionar, não tem como, assim. Você vai passar um filme na sua cabeça de momentos em que você passou ali por Raccoon City, em que você viveu o drama desses personagens junto com eles, assim. Então, é um jogo que celebra esses 30 anos de história, sabe? E isso é bem legal, assim. Claro, nem tudo eu gostei, né, em Resident Evil Hacking. Eu acho que ele tem problemas. Mas tem tantos problemas quanto o Village? Eu achei ele melhor que o Village. Ah, bom. Sem dúvida. Melhor que o 7? É que eles são muito diferentes, porque o 7 é um jogo muito menor, né? A escala dele ali é muito menor. Você tá em um só lugar, né? O Hacking, ele é um jogo bem mais ambicioso em questão de... Você tá voltando para uma cidade que explodiu, sabe? Você tá voltando histórias. O 7, ele é muito mais o início de um novo arco, né? E é um início muito mais contido, né? Tem muito mais aquela vibe lá do primeiro Resident Evil, quando você tá dentro ali da mansão Spencer e tudo mais, né? Você tá dentro de um ambiente. Já o Hacking, ele tá mais para talvez um Resident Evil 3, por exemplo, vai? Vou colocar aqui que você tá voltando, né? Você tá vendo ali um momento bem drástico. Tá revendo um ambiente familiar, né? Tem uma coisa também que, apesar dele recorrer a locais que você já conhece, como, por exemplo, a própria delegacia do Resident Evil 2, ele vai num caminho menos óbvio, né? Porque a Grace Ashcroft é a filha da Alyssa Ashcroft. Então, eles não pegam aqueles personagens que seriam mais tradicionais. O Chris, a Jill, eles vão nela, que é um personagem novo, e o que representa o passado é o próprio Leon, né? Isso, e também é uma trama muito mais... Por que eles puxaram o Leon, né? Apesar de ter personagens na franquia que tem muito mais ligação com Raccoon City, né? Como a Jill, por exemplo, o Chris, a própria Sherry, né? Que aquela menininha do Resident Evil 2, e depois ela volta no Resident Evil 6, já adulta e tudo. Pô, ela nasceu, cresceu e perdeu os pais em Raccoon City, né? O Leon não passou nem um dia inteiro, o Leon passou, sei lá, 12 horas, nem 12 horas. Foi uma bad trip no máximo. Exato. Então, assim, ele não tem toda essa ligação com a cidade. Porém, a gente tá falando de uma trama mais ali governamental, né? E tudo, né? Que, a Grace é do FBI, sabe? Então, faz sentido, né? Que seja o Leon, né? A gente tá falando ali de Umbrella, fim de Raccoon City, que tem muito a ver com o próprio governo americano, né? Então, isso não é um spoiler, isso é uma coisa que realmente a gente tem na franquia. O próprio Resident Evil 6, né? A campanha do Leon trata muito disso também, né? Dessa ligação entre o governo americano e Raccoon City, e o presidente americano do Resident Evil 6 ali, que não é o pai da Ashley, sempre bom lembrar, ele ia revelar verdades sobre o envolvimento entre o governo e Raccoon City, e aí ele sofre um atentado. E aí o Leon é obrigado a eliminar ele, já zumbi, né? Ele transformado em zumbi. Então, o Hacking, de certa forma, retoma isso, que a gente não tem isso no 7, a gente não tem isso no Village. Então, é legal que o Hacking ele deu uns passos para trás ali e falou, não, vamos pegar desse ponto aqui. Esse cara ia falar coisas. Que coisas? Sabe? E aí acaba recuperando isso para também preencher algumas lacunas importantes na história, né? Você achou que ele é, do ponto de vista... Não tô entrando na questão da gameplay, do ponto de vista da lore, ele é satisfatório? Oi, tudo bom? Não posso falar. Tá bom. Mas o que eu posso dizer é, eu gostei mais do que do Village. Do Village, entendi. Eu acho que ele é mais ousado também,
sabe? Uhum. Eu acho que Ele não teve leva medo de se para arriscar. lugares. Não. Eles não tiveram medo. Algumas coisas eles tiveram medo. Que aí eles Aí estavam chegou lá. acelerando. Pá, 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 pá. Pô, Aí aqui podia ter acelerado mais, né? Deu uma... não, eles ficaram e voltaram. Deu Hum. Mas assim, Resident Evil, gente, o Hacking, ele é um jogo que ele é muito Resident Evil Coded, assim. Então, muita coisa, inclusive muitos absurdos que a gente vê no Hacking, a gente já viu em jogos passados. Então, pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro mal. Então, de uma certa forma, é até confortável para quem já consome o conteúdo, né? Não tem... Porque eu acho que o Village, ele foi um jogo ousado em questão de estética, mas o Hacking, ele é ousado em questão de botar a história para andar. Uma coisa que o Village não fez. O Village, ele é ali um microcosmo do Ethan, né? Que ele dá uma continuidade para a história do protagonista do set ali, o Ethan. Então, ele resolve voltar, tipo, 100 anos atrás, né? Um negócio meio maluco, né? Então, o Village, né? E sim, e que não tem nada a ver com a franquia. Ele volta 100 anos atrás ali num drama pessoal de uma personagem, que é a mãe Miranda, mas ele não leva a história pra frente. Não. Ele conclui a história do Ethan. Mas o Hacking, ele leva a história pra frente. Ele conclui coisas e ele também joga a história pra frente. Agora, se a Capcom vai aproveitar tudo que ela estabeleceu, as pontas que ela deixou ali, aí só o futuro vai nos dizer, eu espero que sim. Deus poderá explicar o que essas pessoas poderão fazer. Do ponto de vista da gameplay, isso tá no trailer oficial. O Leon é mais ação, a Grace é mais exploração, apesar dela ter uma arma que é mais poderosa do que a do Leon, né? Que é uma arma que estoura ali todos os monstros. O que você sentiu da gameplay? Que você pode contar? Cara, eu gostei muito, tá? Da gameplay, principalmente da Grace. É porque eles fizeram uma divisão bem interessante, inclusive, tá? E eu não acho que isso foi um problema. Mas eles fizeram uma coisa bem Resident Evil 2 e Resident Evil 7 com a Grace, bem survival horror, raiz, uma exploração num lugar mais fechado. E com o Leon, eles fizeram uma coisa mais ação, tipo... com exploração também. E uma exploração mais Resident Evil 4 Remake, sabe? Então, ação e exploração num nível mais... Eles intercalam os dois? Intercalam. Você vai deve ser bem legal para jogar, né? O fluxo, não enjoa, né? Sim, isso é bem legal, assim, porque você tá ali num ritmo, às vezes mais survival horror com a Grace, e talvez a pessoa fique meio cansada daquilo, cara, eu só queria ter uma granada para jogar nesses bichos. Calma, meu jovem. Calma que vai chegar, jovem. Calma que daqui a pouco o Leon tá aí você vai poder tacar granada, vai dar tiro de 12. Então, o gameplay da Grace, ele é mais contido, o inventário dela é menor, então ele tem um gerenciamento de recursos ali também que você precisa fazer, sabe? Você volta muitas vezes em baú, por exemplo, que o jogo ele tem o baú também. E com o Leon, ele tem a maleta, né? Que é do 4 Remake do Village também. Então, você também tem uma administração de recurso, porém, é uma maleta. Então, você tem um espaço muito maior, fica mais fácil para você se organizar do que com a Grace, né? Então, eu acho que eles dividiram muito bem a campanha, né? Porque não são duas campanhas, é uma campanha única, que você vai, uma hora você tá jogando com a Grace, aí termina o dela, você vai pro Leon. Aí você termina do Leon, você volta pra Grace. E eles vão colocando sempre também o horário daquilo que está acontecendo, tem o horário na tela, para você entender em que momento da história aquilo está acontecendo e te situar, sabe? O negócio meio 24 horas, né? Faltou só a lojinha. Exato. É uma coisa muito parecida com o Resident Evil Revelations, que também foi dirigido pelo Nakanishi-san, que é o diretor do Hacking. Tanto que eu acredito que a história tenha sido retomada dos Ashcroft por intervenção direta dele, né? Acho que deve ter um papelzinho dele aí nas construção desse enredo, né? Monique, uma coisa que eu tenho que te perguntar, porque inclusive a Capcom falou que vai tomar medidas firmes, essa história dos vazamentos, a gente tá obedecendo aqui o embargo, como é que você viu isso? É uma coisa, infelizmente, esperada dessa comunidade gamer que tá, inclusive, baseando muitas das informações em vazamentos criminosos? Como é que você vê isso? Eu fico triste, porque, cara, faltavam 10 dias pro lançamento do jogo. É ruim, né, gente?
E assim, sempre bom lembrar que esses vazamentos não ocorreram de criadores de conteúdo, porque é uma coisa que todo lançamento é a mesma coisa. A galera que reclama porque os criadores de conteúdo tiveram o acesso antecipado, sendo que isso faz parte do marketing da empresa, gente. Não adianta culpar o criador de conteúdo que está só fazendo o seu trabalho. Mas o que aconteceu é que alguns lojistas, e não foi no Brasil, mas lojistas venderam cópias mídia física do jogo antes da hora. E aí essas pessoas que pegaram, em vez de jogar, o famoso, em vez de comer quieto, elas resolveram comer na frente de todo mundo. E aí começaram a jogar. Logaram na PSN, fizeram um rebu, né? Fizeram live, pegaram trechos também filmados da TV, por exemplo, e jogaram na internet. Inclusive o final do jogo, coisas assim. Ou então textos descrevendo, sabe? Fazendo vários tópicos falando da história do jogo. Tudo muito fora de contexto também, o que acabou também gerando uma reação muito negativa nas pessoas em relação a nossa, mas essa história é horrível, só que você não tem o contexto dela também. Não estou falando que ela é ótima, nossa, maravilhosa, melhor história que Resident Evil já contou. Mas, gente, assim, a gente tá no Resident Evil 9. A gente já viu absurdos antes nessa franquia. Não é a primeira vez, não é aquele meme do primeira vez, né? Do cara que acorda no pescoço. Então, assim, não é nada que a gente já não tenha visto na franquia, sabe? Mas quando você vê aquilo, esse tipo de coisa fora de contexto, obviamente você vai estranhar. Você não tem o contexto ali, você não tem o tempo em que você está jogando, você não tem as falas entre jogo, né? No meio do gameplay, para te contextualizar de tudo aquilo, para você entender o que está acontecendo. Então, realmente, você não vai entender e aí... E Monique, uma coisa assim, elogiar a tua postura, a postura dos criadores de conteúdo em geral. Eu vi o Flow Games se manifestando, vi a galera toda se manifestando, recriminando isso. Mas isso também é um pouco aquela cultura do... Não é de influenciador, eu tô falando da galera em geral. Meio que do like a todo custo, né? O cara teve um acesso ali e queria lacrar na internet postando coisa que não podia, né? Assim, ele não assinou nenhum contrato com a Capcom, ele não tá... Tecnicamente, ele não tá fazendo nada de errado, sabe? Comprar um jogo antes da hora, se o cara tá vendendo, quem vendeu que foi errado. Agora o lojista tá em apuros. Exato, e aí é aquilo, ele não cometeu nenhum crime, mas é de bom tom? Não é de bom tom. Já diria o famoso, quer postar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Porque, poxa, e é isso... E aí a gente tem um problema também, que são as pessoas que replicam essas informações, sabe? Sim. Já basta o cara ter jogado antes da hora, beleza, você viu? Tem gente que é assim mesmo. Vou dar um exemplo, por exemplo, da minha sogra. A minha sogra, ela vai até o final do filme, ela vê o que acontece, para depois ela assistir, porque ela não quer ser pega de surpresa. Tem gente que é assim, não ligo pra spoiler. Eu sou uma pessoa que não liga pra spoiler, assim. Eu sou de boa, mas pra empresa, porque o problema é que não é que essas pessoas elas jogaram no primeiro dia e postaram o final no primeiro dia de lançamento. Não, elas receberam antes. E assim, é aquilo que a gente tava falando do spoiler. Se você não liga, tudo bem, não tem problema, vai atrás, veja a live do cara lá, vê o que o cara postou no Reddit, tá tudo certo. O problema é quem passa adiante, porque aí você tá prejudicando quem não gosta. E, cara, jogos são caros. Você tá prejudicando a experiência de uma pessoa que às vezes vai jogar esse único jogo o ano inteiro. Ela economizou para comprar esse jogo, ela não vai comprar mais nenhum outro jogo o ano inteiro, sabe? Então... Aí eu acho mancada, aí eu acho desumano, assim, sabe? É muito triste mesmo, assim, porque você tá prejudicando o outro de graça, não tem nem porquê. É porque eu não vou jogar, fiquei com raiva. Putz, que triste, sabe? Exatamente. Não, e é uma coisa assim, isso a gente tá falando só de vazamento de spoiler. Teve vazamento, teve o caso da Insomniac que vazou partes do jogo do Wolverine, assim, é um negócio The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 vazou antes da hora. É uma coisa que é ultra complicada numa indústria que tá em crise, tá, gente? Se a gente viu agora essa saída do Phil Spencer, a questão do avanço das IAs, e realmente é muito complicado isso, sabe? É uma questão que a gente não tá sendo corporativista aqui quando a gente fala disso, tá, gente? A gente tá falando assim, do tipo de gente que
que comete crime, entendeu? Que compromete o trabalho de equipes enormes, assim. Tem muita gente que trabalha na indústria dos games que é diretamente lesada por esse tipo de infração. Então, Monique, era mais ou menos isso que eu queria falar contigo. Tá feliz com o novo lançamento, as coisas indo bem no canal? Agora é o seu momento de falar o que você precisa, o que você quiser falar. Tô bem feliz. É o que eu falei, claro, é um jogo que tem problemas e não dá para ignorar, né? Em questão narrativa, tá? No caso que eu tô falando aqui, Entendi. uma questão mais narrativa, que eu sou uma pessoa que preza muito pela narrativa nos jogos, assim, sabe? Então, eu sei que tem gente que não liga, liga mais pra gameplay, tá tudo certo também. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito, né, dessa parte narrativa mesmo. Então, sim, eu acho que ele é um jogo que tem alguns problemas, mas eu tô muito feliz, sabe, de poder estar comemorando esses 30 anos, de poder jogar mais um jogo da minha franquia favorita, da franquia da minha vida, e poder ver esse novo capítulo, e poder teorizar e especular sobre o futuro da franquia também. Então, tô bem feliz com o momento do canal também, sabe? E tô com a meta aí dos 200 mil inscritos até o final do ano, mas também se não chegar, tá tudo certo, sabe? Como eu te falei, eu já fui a louca das métricas e hoje eu tô, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é não adianta nada você tá com as métricas lá em cima e você tá insatisfeito. E eu acho que eu estou muito satisfeita com o conteúdo também que eu tô produzindo, é um conteúdo que eu gosto. Então, você tem tô bem contato feliz. direto com dubladores, né? Consegue entrevistas importantíssimas dentro do próprio setor, alguns furos importantes. Eu acho que você tem mais que se orgulhar mesmo e não tem que colocar, porque, assim, também uma coisa, esse universo do YouTube, né, dos números, né, a gente fica, não, podia estar fazendo tal coisa. Sendo que, gente, os maiores engajamentos na internet muitas vezes é tráfego pago, tem muita propaganda também, não é uma coisa totalmente orgânica, né, Monique? Diferente do seu trabalho, que é orgânico, é construído em cima de comunidade, né? E às vezes a gente viraliza com uma foto do Leon e da Claire indo para a delegacia dentro de uma viatura. Fora os 400 memes que você tem de Resident Evil, né? Eu tô amando, porque a galera tá fazendo os memes também agora com hack, então, ótimo jogo, ainda não joguei, sabe? Então, tipo, eu assim, apontando no banner do jogo, assim, eu tô me divertindo horrores, assim, sabe? Então, no fim, é sobre isso, assim, a gente não sabe o que viraliza, porque às vezes a gente fica ali, passa 5, 6, 7 dias, um mês produzindo um conteúdo que vai ter 1000 visualizações, e às vezes a gente faz a gente põe a foto ali do Leon e da Claire dando a viatura indo pra delegacia 100 mil, 200 mil. Explode o negócio, sabe? Então, eu desisti de tentar entender métrica. Eu sou de humanas, então o que eu vou fazer é só fazer o meu ali, sabe? Ir para fazer o que eu gosto, ir para uma parte mais criativa e mais divertida da coisa do que ficar me preocupando se vai ter 1000 views ou 200 mil views, sabe? Uma coisa que eu queria te perguntar, você superou uma doença pesada, essa questão de você se reinventar ao longo da sua trajetória, e como foi? A gente já fez uma entrevista sobre isso, mas eu queria deixar registrado aqui no Meteoro. Como é que foi conhecer a Capcom do Japão e ir para o Japão 2 vezes? Muito bom, como sempre. Quero voltar. Quero voltar. E como sempre eu falo, né, que esse trabalho que eu faço aqui com videogame, né, com entretenimento, poxa, me proporciona realizar muitos sonhos. Então, foi um sonho realizado e foi, na verdade, parte de uma comunicação que eu tive com a Capcom alguns anos atrás. E aí, quando eu fui para lá de novo, porque eles já tinham falado, quando você vier, avisa, né? Quando você for para o Japão, avisa. E aí, eu já estava pensando em ir, né? Então, eu falei, então, beleza. Então, ó, tô indo. Avisei, né? E aí, eu até achei que eu ia ser recebida lá para fazer um tourzinho de 10 minutos e muito obrigada, tamo junto, valeu, agora a gente vai voltar a trabalho. Mas eu fui recebida pelo produtor da franquia, assim, que é o Masashika Kawata. Então, foi, nossa, é aquilo, né? Se você falasse pra Monique, de 11 anos de idade, lá em 97, que um dia ela iria para o Japão e que ela iria entrar dentro do prédio da Capcom e que ela seria recebida pelo produtor da franquia da vida dela, ela ia olhar pra sua cara e falar, você tá doido? Porque assim, eu não tenho dinheiro nem pra ir até a esquina ali.
O máximo que eu posso fazer é descer a ladeira para ir para casa da minha avó, que era o que eu fazia todos os dias, entendeu? Então, assim, para mim é muito louco, assim, quando eu penso. Na zona norte de São Paulo, que inclusive você foi comer um dadinho de tapioca com quem, Monique? Yoko Shimomura. De novo, se eu contasse isso para a Monique de 13 anos de idade, quando ela estava jogando Parasite Eve e fritando ao som da trilha do Parasite Eve, ela também olhava e falava assim, você tá doida? Você bebeu? Pois é. E se contassem isso pra Monique, que estava superando uma doença difícil que ela estaria pouco tempo depois no Japão? Ela ia falar, nossa, mal posso esperar. Eu acho que ela já acreditaria um pouco mais, assim. Mas a de 11 anos ia virar e falar, você pirou? Tá doidona? É, mulher, você tá fazendo história, fantástico. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Bom, eu acho que a gente ainda vai ter bastante conteúdo de Resident Evil esse ano, por causa dos 30 anos da franquia. Conheçam, tá? O Resident Evil Database, ó, a arrobinha está aí na tela. É Moni Database, mas ela é arroba tradicional Resident Evil Database para todo mundo encontrar no YouTube. Redes sociais também, ela tem Instagram. Acho que você tá em todas as redes, né? TikTok, os bagulhos todos. Tem que estar, né, Pedro? A gente fica conciliando todas ali. O Blue Sky precisa me ajudar e colocar a coisa para programar, a opção de programar post, porque senão eu esqueço dele. Todas elas têm, menos o Blue Sky, então vamos estar colaborando aí, Blue Sky, mas eu tô em todas as outras, tirando o X, né, o Twitter, que eu tô como Resident Evil DB, e me procurem também no YouTube e na Twitch, gente, twitch.tv/Resident Evil Database e youtube.com/Resident Evil Database, porque a gente vai ter, né, ainda muito conteúdo ao longo desse ano, não só de Resident Evil, né, por causa desses 30 anos, a gente vai ter, de repente, uma DLC do Hacking, né, Resident Evil sempre tem DLCs, né, então é possível que a gente tenha, de repente, uma DLC do Hacking, ou, sei lá, conteúdos que eles vão liberar depois do lançamento, enfim. A gente vai cobrir tudo, com também teorias para o futuro aí, análise sem e com spoiler, e muito gameplay também. Conteúdos desses 30 anos. Vai ter filme de Resident Evil, filme novo, em setembro, né? Então. Qual a expectativa? Não há expectativas. Não há expectativa. Assim, o diretor, ele é bom, que é o Zack Cregger. Mas, assim, o problema não é ele, o problema é o estúdio, né? Que é constante em filme, então não tem expectativas. Nem expectativa. Boa parte desses conteúdos com e sem spoilers a gente pode esperar para o mês de março mesmo. Isso. Muito a gente vai estar nessa cobertura aí, né, com Resident Evil Hacking, então vai ter muita análise, muita teoria e muita fritação de cérebro aí, e que é uma coisa que eu gosto muito, é a parte favorita de Resident Evil para mim. E vai falar bastante da lore, vai contar muita história. E fora Fatal Frame 2, né, que eu quero muito jogar, né, agora em março também, e o Townfall, né, o Silent Hill Townfall, que eles colocaram para 2026, mas a gente não sabe quando ainda, mas que eu também quero cobrir lá no canal, quero fazer live dele e tudo, e curtir a experiência junto com a galera. Monique Alves, eu sempre converso com você, mas é sempre um prazer conversar com você. Obrigado por você ter topado a entrevista aqui no Meteoro. Obrigada, eu que agradeço. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. A Moni conosco aqui no Meteoro Brasil. Vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.